Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez a gente vai reagir aqui a uma brilhante refutação à maldita doutrina do tormento eterno, tá? Que é uma doutrina pagã que é utilizada para manipular as pessoas, né? E também para botar medo nas pessoas, né? É uma doutrina que não é bíblica, é uma doutrina que se apoia em erros de tradução e interpretações desonestas, tá? E a gente vai reagir a esse cara aqui fazendo uma brilhante refutação contra essa doutrina maldita. A doutrina do tormento eterno é uma das maiores mentiras que existe dentro do cristianismo e tem sido usada para manipular os cristãos, para controlar os cristãos, para trazer pessoas a Jesus, não por amor, e sim por medo. A ideia de que Deus vai fazer churrasco com a carne dos ímpios pela eternidade simplesmente não bate com a descrição que a Bíblia nos dá a respeito do caráter de Deus. Exatamente. Ele fala o churrasco com a carne dos ímpios, né? Mas é literalmente isso que os imortalistas, né, e defensores do tormento eterno pregam. Que literalmente terão ali almas conscientes dentro do lago de fogo, queimando para sempre, conscientemente, sentindo dor, fome, sede. Ou seja, vai ter um churrasco ali, né, com os ímpios. E isso é simplesmente antibíblico, totalmente herético e chega a ser blasfemo contra o caráter do Pai, tá. Porque o Criador é justo, ele é justo, e tormento eterno é totalmente injusto, é desproporcional. Tormento eterno é você dizer que uma criança de 12 anos que cometeu pouquíssimos pecados, mas não foi salva, ela vai receber a mesma punição do Bigodinho. Já ouviu? Aquele cara alemão, o Bigode, não vou falar o nome dele aqui, senão o YouTube baixa o alcance do vídeo. O Bigode, aquele cara da Alemanha? Então, tormento eterno você dizer que os dois vão receber a mesma punição. Isso é justiça? Quais foram os pecados do Bigode? Quais foram os pecados de uma criança de 12 anos? Tormento eterno é bizarro. Tormento eterno é você pregar um Deus carrasco que predestina pessoas pro lago de fogo para queimar eternamente. Mentira. Isso é mentira. Isso é heresia, chega a ser blasfêmia contra o Criador, um negócio desse. É bizarro, meu, é bizarro o nível que essa doutrina é podre e, claro, de raízes pagãs, tá. Mas em vídeos futuros eu vou explicar quais são as raízes do tormento eterno, de onde que surge, né, essa ideia de sofrimento consciente eternamente, né. Mas enfim, vamos continuar. Veja bem, eu não estou a rejeitar a ideia do juiz executivo de Deus. Exatamente, porque tem pessoas que os imortalistas, né, e defensores do tormento eterno, eles usam esse argumento de espantalho, né, para dizer: "Ah, então você tá dizendo que não vai existir o inferno, que não vai existir lago de fogo, que os ímpios não serão punidos". Não, o animal de uma figa. Deixa de ser burro, cara. Que nós mortalistas defendemos é que será uma punição proporcional às obras, um julgamento justo segundo as obras. E depois serão aniquilados no lago de fogo, deixarão de existir depois de um julgamento justo segundo as obras. É isso que a Bíblia ensina. Ninguém de nós imortalistas diz que não vai existir punição. Isso é espantalho que os caras usam pra atacar a gente. De graça. Com base em nada. Mateus 25, versículo 41 diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Talvez a questão aqui seja o fato de muitos cristãos não entenderem o que significa fogo eterno. Fogo eterno é eterno no sentido de consequência, não de duração, tá? E o cara vai dizer aqui no vídeo sobre Judas, né, que fala que Sodoma e Gomorra estão no fogo eterno, que nunca se apaga, enfim. Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje. Quando a Bíblia diz fogo eterno no sentido de consequência, tá? Que a consequência, ou seja, você queima um papel, o papel é destruído e deixa de existir para sempre. O papel não volta a existir. Você queima um papel com fogo, o papel vai queimar ali por um tempo,
e vai deixar de existir depois que ele for totalmente consumido e destruído pelo fogo. Vai deixar de existir eternamente. Esse fogo eterno é consequência, não duração da punição, tá? De acordo com a Bíblia, fogo eterno é o fogo que não se apaga até consumir o que tem que consumir. Ou Exato. seja, é um fogo que tem consequências eternas, destruição definitiva. Judas, versículo 7, diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo eterno. Sodoma e Gomorra não continuam a queimar até hoje. Bom, um versículo bíblico que nos dá uma visão mais ampla e mais profunda a respeito deste assunto é 2 Pedro 2, versículo 6. Presta muita atenção na linguagem deste versículo. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenando-as à ruína completa, tendo-as como exemplo a quantos venham viver impiamente. Agora, qual que é a descrição que a Bíblia nos dá com relação à postura de Deus a este assunto? Ezequiel 33, versículo 11 diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olha, veja bem, Deus não é igual a mim nem a você, que fala uma coisa hoje e amanhã muda. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Bom, o que você acha deste assunto? Deixe-nos. O pior, enfim, terminou aqui o vídeo, né? Foi uma refutação muito boa contra essa doutrina maligna do tormento eterno. E o pior são os comentários das pessoas aqui, cara. Tem alguns dizendo aqui, ó, de fato. Aí tem essa aqui, ó. Inferno existe. Fogo eterno já diz tudo, porque a palavra eterna já diz tudo, caro irmão. Vamos ver o que é fogo eterno, então. Vamos ver. Isso aqui. O fogo eterno. Fogo eterno quer dizer efeitos irreversíveis da destruição e não um processo literalmente sem fim. Fogo eterno é a respeito da consequência que é eterna e não de um processo infindável de queima, de tortura, sei lá. Pô, Isaías 34, 9 ao 10 vai dizer: Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. E, ó. Onde que estão os edomitas? Já desapareceram há muitíssimo tempo e na sua terra o fumo não está subindo nem queimando e muito menos o piche está ardendo até hoje. Mas seria de se esperar que víssemos um fogo literalmente queimando até os dias de hoje, como em um processo sem fim na terra de Edom, no caso da linguagem de fogo eterno. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre sua fumaça, de geração em geração, né? Enfim. Ou seja, se fogo eterno implicasse no que os imortalistas pregam, que é um fogo, um processo que dura eternamente, então cadê os edomitas? Cadê queimando eternamente, como disse aqui em Isaías, que não se apaga? Os ribeiros de Edom não estão queimando até hoje. O fogo que o Criador enviou sobre Edom não durou de geração em geração em sentido literal. Nem tampouco vemos alguma fumaça subindo de lá em tempo contínuo e ininterrupto. Se olharmos pela ótica imortalista, realmente a profecia falhou e a Bíblia mente. Mas se olharmos exegeticamente pelo que o texto realmente quer dizer, apenas constatamos que fogo eterno é uma linguagem bíblica para destruição irreversível causada pelo fogo. Em outras palavras, o fogo que consumiu Edom a deixou em ruínas para sempre, ou seja, eterno, consequência eterna, não duração de processo. Não por estar queimando até hoje, mas porque os efeitos da destruição são eternos. O próprio cara disse no vídeo, tá lá em Judas. Vou pegar Judas aqui, falar a respeito do Sodoma e Gomorra. Judas, cadê? Judas 1:7. Aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje, tá?
Você tá vendo queimar até hoje? Não. Tormento eterno é uma doutrina maligna, maldita, blasfema contra o caráter do Pai, que distorce o verdadeiro juízo que o Pai vai exercer sobre os ímpios, que é um juízo proporcional de acordo com os seus pecados, tá? Isso está respaldado em toda a Bíblia. Tormento eterno surge de erros de tradução e interpretações desonestas, que a gente vai aprofundar essas partes aí, essas questões em vídeos futuros que eu vou fazer a respeito de Tormento Eterno, tá? Esse aqui é só um vídeo curto pra gente começar a introduzir essa questão e inclusive eu vou abordar muitos outros temas aqui no canal, tá? Vou falar a respeito de trindade, tá? O que a Bíblia realmente diz a respeito de trindade, o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Vou também fazer a respeito da tribulação, pré, pós, meso, né? Qual que é a verdadeira interpretação? Vou fazer vídeo a respeito de predestinação também, né? Já fiz um, né? Refutando o Luiz Miguel, né? Provando que a predestinação bíblica é incondicional, não é por presciência, não tem livre-arbítrio, tá? Enfim, é isso, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho, dá o like para poder receber os novos vídeos, né? Que virão por aí, né? Nos próximos dias. Um forte abraço.